quem sou eu, quem eu sou por ser um adventista. O que esse nome traz para mim? O que eu carrego com esse nome? E nós vemos, irmãos, que às vezes nós perdemos a própria essência do que nós carregamos no nosso próprio nome, que está exemplificado na frente da igreja. O nosso nome adventista, ele quer dizer o quê? Que nós aguardamos um rei do sétimo dia, que nós guardamos a lei de Deus também, que nós estamos preocupados em manter a lei de Deus na nossa vida para sermos imitadores de alguém, e esse alguém é Cristo. Para nós compreendermos um pouco, abrimos a Bíblia em Apocalipse 1, Apocalipse 1, verso 3. Todos os irmãos acharam? Diz assim. Todos acharam? Amém? Misericórdia. Bem-aventurados aqueles que leem, aqueles que ouvem as palavras da profecia e guardam as coisas nelas escritas, pois o tempo está próximo. Isso aqui é uma introdução que foi revelada ao apóstolo João das coisas que virão acontecer no final dos tempos. Só que esse texto ele é muito profundo. Esse texto fala o quê? Ele fala que são bem-aventurados aqueles que leem, mas só aqueles que leem? Só aqueles que ouvem? Ou só aqueles que veem, ouvem e praticam? Essas três conotações aqui falam o quê? O importante não é só você ver, não é só você ouvir. Eu falei aqui no início que a gente chega, eu não falo certa idade, mas a gente fica esquecendo as coisas, né? Mas para você não esquecer algo, o que você tem que fazer? Você tem que praticar, né? Você tem que praticar. E o texto aqui ele é muito contundente com isso. Ele fala aqui: bem-aventurado aquele que lê, aqueles que ouvem as palavras da profecia e aqueles que guardam. Não é o simples fato de ver, ouvir, mas não praticar. Temos que praticar. Aqui nós vemos a conduta que nós temos no nosso dia a dia. A conduta que nós temos no nosso dia a dia, muitas vezes, irmãos, ela é exemplificada. Quem aqui gosta de tirar foto? Eu também gosto, sabe? Só que às vezes eu não gosto do que eu vejo. Né? A minha esposa, ela gosta de tirar foto também, né? Ela fala que eu sou o fotógrafo preferido dela, né? Olha, quando eu vou tirar foto, eu tiro umas 10, 20 fotos. É assim com você também? Agora, qual foto você posta? A melhor? Não posta a melhor? Irmãos, na vida espiritual
é da mesma forma também. Muitas vezes nós temos o orgulho de ser adventista, mas nós mostramos o melhor. Mas nós, por sermos seres humanos, nós temos só parte melhor? Não, né? O interessante é que quando você posta a foto melhor sua, a maioria deleta, né? Você apaga, né? Mas o lado bom nosso, quando nós mostramos, ao contrário que nós temos também, que é o lado não tão bom, não dá para deletar. Você não consegue apagar. E o mais importante, Deus, como o irmão aqui falou hoje, né, sobre o santuário, né? Deus guardou, e como o irmão falou também aí, o que ele faz? Ele anota, né? Ele anota, deixa registrado. Porque muitas das vezes, irmãos, o orgulho adventista nosso é demonstrar só o que nós, a parte boa que nós temos. No livro de Apocalipse, revelado ao apóstolo João, ele fala, foi revelado a ele 7 igrejas. E dessas 7 igrejas, nós fazemos parte de uma, né? Antes de nós chegarmos até esse ponto, eu quero comentar com os irmãos sobre a segunda igreja, que é a igreja de Esmirna, que se encontra em Apocalipse 2, verso 8 ao 11. Esse período da igreja foi revelado a João períodos da história humana da igreja de Deus, representada por igrejas que muitas vezes as pessoas leem Apocalipse e sempre falam, né, as cartas às 7 igrejas, né? Mas essas igrejas, irmãos, elas eram igrejas que existiram. Deus usa a situação dessas 7 igrejas para mostrar a situação da igreja de Deus durante a humanidade. Essa igreja de Esmirna, esse período, ela é encontrado assim nas profecias, mais ou menos no 2º a 3º século. E há uma história registrada sobre a igreja de Esmirna muito interessante. Ali a igreja estava começando, né? A igreja começou com os discípulos, só que a gente vê que a primeira igreja, né, de Éfeso, que foi escrita uma carta para ela não era uma igreja triunfante, ela só o quê? Ela só crescia. Mas quando chega a carta à segunda igreja de Esmirna, nós vemos que pela história, o que estava acontecendo? A igreja estava sendo perseguida. Na história, conta a vida de seus irmãos, não sei se os irmãos conhecem, do bispo Policarpo, né? Quando chegou a um ponto do imperador Diocleciano a chegar e mandarem prender o bispo da igreja de Esmirna, uma igreja que existia, né? Aí os algozes, naquele tempo o Império Romano, ele era o Império Romano, não era o Império Romano Papal ainda. A ordem do imperador foi: fala para Policarpo que se ele abandonar a vida dele, negar a Jesus
ele está livre. E a história relata uma das frases poderosas desse bispo, né? Os algozes falam para ele essa frase, para ele abandonar Jesus, e ele está livre. Ele, nos seus 86 anos de idade, ele chega e fala assim: olha, tenho servido ao meu Senhor Jesus há 86 anos. E ele nunca tem me falhado uma única só vez. Como eu posso negar o meu Senhor? Essa frase, ela é pesada, né, irmãos? Mais pesadas ainda é os acontecimentos, a situação que ele estava passando e a fé que ele teve. A história muitas vezes ela nos prega peça, né? A história ali, ela conta que quando atearam fogo para ceifar a vida de Policarpo, a história conta que o fogo, ele fazia um arco ao redor dele e o fogo não chegava a ele. A história conta que um soldado teve que desembainhar um punhal e chegar até ele e poder matá-lo, para poder queimá-lo. O verso de Apocalipse 3, verso 14, diz assim, irmãos: Apocalipse 2, verso 11. Apocalipse 2, do 8 ao 11. Diz assim: acharam todos? Ao anjo da igreja de Esmirna, escreve estas coisas, diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Conheço a sua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia que a si mesmo se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Sê fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvido, ouça que o Espírito diz às igrejas: o vencedor de nenhum modo sofrerá dano da segunda morte. Nós vemos, irmãos, que nós conhecemos, que temos esse orgulho de ser. Agora vamos tocar orgulho de ser remanescente. Remanescente. Muitas vezes nós lemos algo que foi inspirado, né, por Ellen White, e a gente pensa que ela mesma fala, ela declara, ela fala que você andar junto com o remanescente não é certeza de salvação. É pesada essa palavra, né, irmão? Nós vemos aqui que em Apocalipse 3, verso 14, aqui nós entramos já no contexto de palavras reveladas a João da última igreja, a igreja de Laodiceia. O interessante aqui, irmãos, que tem duas igrejas profetizadas no Apocalipse que Deus não tem nenhuma palavra de repreensão contra elas. Nenhuma. É a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia. A igreja de Filadélfia, a penúltima igreja, é a igreja que foi até 1831.
Ali nós vemos pela história que era o quê? O fim da reforma protestante. Para essas duas igrejas, Deus não tem nenhuma palavra de reprovação. Mas, para a igreja de Laodiceia, não tem nenhum elogio. Nenhum elogio. Deus não faz nenhum elogio para a igreja de Laodiceia. A última igreja. A última igreja é o que, irmãos? É o remanescente. Quando você bate no peito, você fala, olha, eu sou o remanescente. Eu sou a igreja que aguarda o rei vir. Eu guardo os mandamentos de Deus. Eu sou adventista do sétimo dia. Sabe o que você está falando, irmão? Eu sou Laodiceia. Para essa igreja não há nenhum elogio, irmãos, da parte do Senhor. Como diz os jovens, né? Não há nenhum like, nenhuma curtida. Só reprovação, só críticas. E o Apocalipse 3, verso 14, ele começa, né? Ele começa assim, irmãos. Todos acharam, irmãos? Ao anjo da igreja de Laodiceia, escreve essas coisas, diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação de Deus. Conheço tuas obras, que nem és frio nem quente. Quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e nem és quente nem frio, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Só há críticas. Essa igreja, essa última igreja, com o nome de Laodiceia, ela era uma igreja ali, mais ou menos no território da Turquia. Ali, digamos, havia umas partes mais altas, e nessas partes mais altas eles tinham piscinas naturais, né? Que a água chegava a mais ou menos 38 graus, 40 graus, outras mais quentes ainda. Você poderia ficar o dia inteiro ali, poderia estar o frio que for, era agradável você ficar. Aí eles pegavam e encanavam essa água até a cidade embaixo. Mas quando essa água chegava na cidade, ela não tinha a mesma temperatura. Era uma água que não dava para você tomar um banho gostoso. Não dava para você tomar, não é tão bom para tomar também. Eu acho que todos já tomaram. Já mornaram uma água e tomaram, entendeu? É difícil, né? É difícil, né? O que dá vontade? Dá uma ânsia, né? E essa é a crítica que Deus faz à igreja de Laodiceia. Há outros aspectos também. A igreja de Laodiceia, continuando aqui, né, irmãos? O verso 17. Olha o que Laodiceia diz. O interessante é que Esmirna e Filadélfia não têm críticas. Laodiceia não tem elogios. Mas Laodiceia é a única igreja que fala. É a única igreja que fala. Eu, às vezes, me sinto como Laodiceia, porque
Eu gosto de falar. Eu acho que a maioria dos adventistas gosta de falar. O verso 17 diz assim: olha o que Laodiceia fala. Pois dizes, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, e nem sabes que tu és infeliz, sim, miserável, pobre, cego e nu. Aconselho-te que de mim compres ouro refinado pelo fogo para te enriquecesse, e vestiduras brancas para te vestires, a fim de que não seja manifesto a vergonha da tua nudez, e colírio para ungires os olhos, a fim de que vejas. Olha, irmãos, o orgulho adventista, né? O orgulho adventista, ele é representado às vezes quando você passa ou você está em um local e as pessoas começam a conversar sobre um assunto religioso. Aí você, como você, laodiceano, você olha, escuta e fala: olha, esse assunto eu sei tudo. Ah não, aquela parte que está falando não é dessa maneira. Porque nós se sentimos ricos. E não é para desmerecer. É uma verdade, irmãos. É uma verdade. Só que o orgulho em si não traz nada de benéfico para o que nós devemos propagar nesse mundo. Deus fala o quê? Que você tem que comprar ouro dele. Ouro é a palavra de Deus. Vocês sabiam que essa igreja, na história, houve um certo tempo, houve um terremoto na circunvizinhança dessa igreja, na cidade de Laodiceia, quando o imperador falou: olha, nós vamos mandar dinheiro para vocês reconstruir tudo. Sabe o que os moradores falaram? Não precisamos. Não precisamos. O orgulho adventista, representado nessa igreja. Porque nós vamos reconstruir tudo. Porque nós temos o quê? Nós temos dinheiro. Nós somos ricos. Vocês sabiam que o melhor colírio que tinha era na cidade de Laodiceia? Deus, ele representa coisas espirituais com coisas que você pode ver, que você pode ouvir, que você conhece, o que alguém falou para você. Os linhos mais puros que tinham era na cidade de Laodiceia. Ela exportava para todo o Oriente. E a palavra de Deus, as críticas que Deus faz para nós é o quê? Que nós devemos comprar ouro dele. Colírio para desvendarmos o que nós temos que ver. E o principal, vestiduras. Vestiduras aqui na igreja de Laodiceia, que Deus está criticando o povo. O remanescente é o que? A justiça de Cristo. Simplesmente a justiça de Cristo. E muitas vezes nós batemos no peito que não é bem assim. Eu posso fazer. Eu sou justo. Nós vemos que o Apocalipse para a igreja de Laodiceia só tem repreensão. E continuando no verso 20 diz assim: não, acho que não é esse verso não. Nós vemos que há um
um contexto ali muito interessante, quando eu confesso aos irmãos que há um escrito de Ellen White ali, Mensagens Escolhidas, que quando eu leio, aí eu olho para mim e falo: olha, você é Laodiceia. Você representa a igreja de Laodiceia. E muitas das vezes, irmãos, nós, em períodos da nossa vida, nós somos representados igual às críticas que Deus faz à igreja de Laodiceia. Eu acho que eu tenho aqui no celular, aqui, irmãos. Olha o que Ellen White escreveu, e esse título, ele se encontra com o título de A Grande Sacudidura. Nós, como orgulhosos adventistas, como orgulhosos remanescentes, sabemos o que é isso, né? Diz assim, irmãos, na página 40, ser membro da igreja não é garantia de salvação. É uma solene declaração que faço à igreja e que nenhum, olhe bem, olha essa parte, irmãos, que nenhum entre 20 se acham registrados no livro da igreja está preparado a finalizar sua história terrestre. Achar-se-ão tão verdadeiramente sem Deus e sem esperança no mundo, como o pecador comum. Serviço cristão. É um caso para se pensar, não é, irmãos? É um caso para se pensar. E nós vemos que a igreja como associação, ela tem um título, né? Não sei se os irmãos lembram o título, né? Que cada ano tem um título, né? Qual é o título desse ano? Identidade. E a palavra identidade, irmãos, ela é muito forte, né? A gente vê isso quando você chega numa repartição pública, né? Você trouxe a identidade? A identidade está tudo ali, né? Está até a parte que está escrito lá, filiação, né? Pai e mãe. A identidade é muito forte, irmãos. E nós, como remanescente, nós temos a identidade. Tudo que Deus tem, irmãos, ele é identificável. Ele tem referências. Conta-se um caso, há muito tempo já, né? Na Segunda Guerra Mundial, em 1945, quando os nazistas estavam invadindo a Rússia, que era naquele tempo a União Soviética. E na guerra, irmãos, tem sempre uma estratégia. A estratégia da União Soviética era o quê? Vamos destruir as cisternas, vamos quebrar as pontes, vamos explodir as estradas, para o povo nazista chegar no inverno. Porque no inverno vai ser mais fácil de nós, como acostumados com o frio extremo, vencê-los. E a estratégia se mostrou eficiente. Só que nem toda estratégia ela é perfeita. Em uma certa cidade, ficou um senhor que já não podia se locomover como os mais jovens. E ele falou: não, vou ficar aqui. Deitado na cama, ele pega embaixo do colchão dele, puxa uma Bíblia casca
bem velho. Ele vivia num regime que não deixava ler a Bíblia. Então ele falou: os meus últimos momentos quero ler a palavra de Deus. Não muito, alguns minutos dele estando lendo ali, ele escuta um barulho na porta, arrombando a porta. Em seguida, a porta do quarto também é arrombada. Ele deitado, olha assustado. Um soldado de mais ou menos quase 2 metros olha para ele, ele com a Bíblia na mão. O soldado pega a Bíblia dele, a Bíblia estava em russo, soldado alemão não compreendia, só que ele conseguia se situar no qual livro ele estava, em qual capítulo e versículo. E ele já sabia de cor, o soldado sabia de cor, olhou e viu que o Senhor estava com a Bíblia aberta em Daniel 8, verso 14. Até 2.300 tardes e manhã e o santuário será purificado. O soldado enfia a mão no bolso, puxa uma Bíblia também e abre para ele e dá na mão do Senhor. O Senhor não consegue ler, mas ele se situa pelo nome do livro, pelo capítulo e o versículo, e ele sabia de cor também. Estava em Ezequiel 20, verso 12: pois vos dei o meu sábado como sinal entre mim e vós, para que saiba que eu, o Senhor, sou o vosso Deus. Amém? Cada um com a Bíblia do outro, em outra língua, e começava a folhear a Bíblia. Aí o soldado falou: eu vou tirar a prova. Ele vai em Apocalipse 14, verso 6, que já sabia de cor, mas não conseguia ler, e lá dizia: adorai aquele que fez o céu, a terra, as fontes das águas. Os dois tremendo, o soldado de 2 metros tremendo, o Senhor tremendo com a Bíblia do alemão ali. Ele fala: não, eu vou tirar a prova. Aí ele começa a abrir a Bíblia, e todo ponto que eles pegavam a Bíblia estava grifado. O Senhor abre a Bíblia em João 14, que diz ali que vou preparar-vos lugar, para que onde eu esteja, vós estejais também. Na mesma hora os dois caem em pranto. O velhinho se levanta, se ajoelha, um ora em russo, o outro ora em alemão. Se levantam, se abraçam, choram e se despedem. Mesmo sem falar uma palavra, eles se identificaram. Porque Deus, tudo que é do Senhor é identificável. Aqueles dois, nas orações, no pranto, eles se conscientizaram, irmãos, que eles tinham uma identidade, que eles pertenciam à mesma pátria. A mesma pátria, irmãos. E nós, como remanescente de Deus, nós temos uma identidade em Deus. Uma identidade que muitas vezes ela é
esfacelada com o tempo, desbotada. Mas, irmãos, como o verso da Laodiceia fala, do povo de Deus que está tão morno, que Deus tem vontade de vomitá-lo. Mas no Apocalipse, irmãos, no verso 20, Deus ele fala para a gente que a vontade dele não é de vomitarmos. É uma repreensão que ele fala. E o verso 20 faz falar assim, irmãos. Podem abrir na Bíblia de vocês aí, irmãos. O capítulo 3, o verso 20 diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e cearei com ele, e ele comigo. Ao vencedor dar-lhe-ei sentar-se comigo no meu trono. Sim, como também eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. A vontade do Senhor não é de vomitar o Senhor, de nos vomitarmos por ser mornos, não. A vontade de Deus é que nós mudamos, que nós sejamos o remanescente que a Bíblia fala. E Apocalipse 20, irmãos, se nós formos meditarmos na profundidade desses versos, irmãos, vocês sabem quem que senta na mesa do rei? Príncipes. Só senta na mesa do rei quem é príncipe. E você sabe o que o príncipe é do rei? Filho. Essa é a vontade do Pai. Nós somos filhos de Deus. Nós somos herdeiros coeternos de Jesus Cristo. A vontade de Deus é essa, irmãos. Você já ficou longe de algum filho por muito tempo? Não é fácil, né? O sentimento no coração de Deus é esse. O meu filho remanescente, meu filho, termina o trabalho que está aí. Porque a saudade que eu estou de você, eu não estou aguentando. É essa também a nossa saudade, a nossa vontade de estarmos com o nosso Pai? Se for essa vontade, irmãos, eu peço que você se levante, que você possa cada dia em seu coração trazer essa identidade que Deus tem para nós. Levantamos e cantemos o hino 244.